velocidade do motor. Se o motor você alimenta lá com a mesma tensão, depois motores, alimenta com a mesma tensão, um que tem 10 polos, outro tem 12 polos, 12 polos não tem nada. Vou fazer. Depois dessa eu vou fazer. Eu gasto muito menos fora, mas você vai levar a velocidade, Respeita minha cara. Olha só. Respeita meu gato. Vamos dar uma olhada na forma aqui. A velocidade, ela é função da frequência da rede, que é constante para a gente. Tá? Então isso aqui é uma constante. E aqui é o número de polos. Quanto maior o número de polos, o que vai acontecer? Então, eu aumento aqui. Se eu aumentar aqui, o que acontece com isso? Diminui. Então, a velocidade diminui. Tá? Porém, aumenta o torque. Quanto maior, sim, quanto maior o número de polos, o motor vai andar mais devagar. Porém, terá mais torque. Vai ter mais torque. Que é inversamente proporcional. É bom a gente pensar, não inversamente proporcional, mas é bom a gente pensar no seguinte: eu entrego uma quantidade de energia para o motor, eu entrego uma quantidade de energia para ele. A quantidade de energia que você entrega para esses dois motores é igual. Um gira mais devagar e outro gira mais rápido. Se eu estou entregando a mesma quantidade de energia, qual é a diferença? O torque. O torque aumenta. Então a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar na quantidade de energia que eu entrego. Quando eu entrego uma quantidade de energia, é a mesma coisa quando eu entrego para o transformador, é a mesma coisa quando eu entrego para o inversor. Estou entregando a mesma quantidade de energia. O que está acontecendo? Ou você tem uma perda muito grande, ou você tem ruído muito grande, ou você troca isso por alguma outra coisa. No caso do motor, a quantidade de polos... Opa! A quantidade de polos aumenta também a perda. E é fácil de eu negociar com vocês isso. Quanto mais polos, mais fio tem. Quanto mais fio tem, mais perda tem. Tá? Então, eu tenho mais polos, tenho mais perda, mas eu também tenho mais torque. A questão da frequência também. Quanto mais a frequência for mais baixa, mais rápido vai ser a velocidade. Quanto menor a frequência, menor a velocidade. Menor a velocidade. Menor a frequência, menor a velocidade. Mas aqui essa frequência é a frequência de rede. A gente não muda a frequência de rede. Sim. Sim. Pode ser. Mas o sistema pode não suportar. Eu estava pensando aqui numa máquina 50 Hz. Você liga ela em 60 Hz, não, verdade. A frequência maior, aumenta a velocidade. Na pergunta eu inverti. Mas no caso de uma máquina de 50 e 60 Hz, a gente também tem que... nós técnicos da área, a gente também tem que pensar na maldade. Você não pode fazer maldade com o equipamento. O equipamento que é feito para rodar em 50 Hz, ele não roda bem em 60 Hz. É uma maldade que você faz com ele. Chega nem funcionar. Eu não sei se vai diminuir ou aumentar a vida útil. Porque depende do equipamento que você vai pôr lá. Mas o equipamento ele não foi feito para rodar em 60 Hz. Professor. Então, ele provavelmente vai ser ineficiente. Provavelmente vai ser ineficiente. Professor, meus parabéns. Estou muito confortável nessa tudo. Obrigado, professor. Deve ser uma influência sua. Professor, o senhor é um cara que viajou muito, deve saber. Equipamentos da Europa 50 Hz, né? Quando chega no Brasil não funciona da forma correta. Funciona ou não funciona? Estou comentando com ele se funciona. Tem algumas máquinas que não funcionam, né? Então, depende. Quando você dimensiona um equipamento, ou principalmente quando você dimensiona uma máquina, essa máquina é feita para trabalhar segundo certas condições. Fora daquelas condições, ele não deveria trabalhar. Só que o cara faz a máquina tem uma margem. Então você fez a máquina, vai trabalhar. Moço, eu conheço, eu visitei da Bélgica. Só que o cara, ele faz o seguinte, ele dá uma margenzinha para a máquina funcionar. Se nessa margem aqui tiver os 60 Hz, ele funciona. Se não tiver, não funciona. Meu vizinho trouxe da Bélgica máquina de lavar, máquina de secar, não sei o que, tudo que era máquina, nenhuma funcionou.
Televisor funcionou, beleza. O que é eletrônico geralmente funciona por quê? Por causa de fonte chaveada. Não funciona. Porque eletrônico funciona por causa de fonte chaveada. Fonte chaveada faz inversão. Tá? E, geralmente, a fonte chaveada você vai pegar, o cara pega de 100. Por que eles põem esse símbolo aqui? Alguém sabe? Alternada? Funciona de tampa a tampa. Mas por que esse símbolo chama de tampa? Boa pergunta, alternada não, né? Ela alterna entre 100 e 240 ou não? Não, é de 100 até. Qualquer coisa que coloca E aí? 240. Ele funciona. Mas é engraçado, porque esse símbolo aqui, ele significa Unidade? Esse símbolo significa antil. Antil quer dizer até. Só que em português essa desgrama chama tio. Né? Então o cara acha que o antil é do tio. E não tem nada a ver, é uma feliz coincidência de linguagem. Esse símbolo é antil. Antil, até. Tá? Tem que ter cuidado quando o cara olha, porque às vezes a letra está muito pequenininha, às vezes está lá assim, 100/240. O cara liga queima. Ah, É, que aí isso é chave. Isso é chave. é a chave. Aí tem a chave seletora. Eu trabalhei com equipamento de uma empresa americana, que era engraçado. Ele funcionava em 100 e em 240 de chaveamento automático. Mas ele não funciona, por exemplo, com 180. O 180 não funciona. Ele chaveia automaticamente. Se você mete em 100, ele funciona 100. Se você mete em 220, aí opa, 220. Mas se você for lá com o potenciômetro, você bota 180, ele não funciona. Você vê que o caminho não funciona. É mais ou menos assim. Eu tive um fechamento inteiro, fazendo a rede assim, provavelmente isso que não. Então eu queria me desculpar sobre o que eu tinha falado na aula passada. Eu não sei bem o que eu tinha dito, mas a fórmula daqui explica. Eu fui rever isso mesmo. Como você entrega a mesma potência para a máquina, você entrega a mesma potência e um dos parâmetros dela é a velocidade diminui e uma outra coisa tem que aumentar. O torque aumenta. Bom? Porque tem mais vetorizinhos lá. Quanto mais polos, mais vetorizinhos jogando, ajudando a empurrar. Ajudando a empurrar. Bom? Isso que é o tração. Eu falei isso aqui. Na aula de hoje falou de escorregamento. Então, o que é o escorregamento? O escorregamento é o seguinte, nós comentamos um pouquinho na aula passada, o escorregamento é quando eu dou torque demais no motor e o motor começa a perder as microforças que o estator está jogando, está induzindo no motor. Tá? O rotor está andando, você forçou demais o rotor começa a falhar. Essa falha se chama escorregamento. Não dá tempo de perceber, Dá tempo de perceber. Acho que foi o colega que me falou. O que acontece se você pegar um motor e trava ele? O motor trava. Então, o que vai acontecer? Vai virar resistência, vai esquentar. Quando o motor tem escorregamento, você também perde potência por aquecimento. Você vai perder potência por aquecimento. E como é que você vê isso? O teu sensor no quadro de controle de sobretemperatura, esse cara vai ter que atuar. O Mário vai ter que atuar. Nós discutimos até aqui, eu perguntei para vocês, e aí, o que o engenheiro eletricista faz? Né? Que aí tinha uma meia dúzia de alienígenas aqui que são meio de engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico não é na praia. Né? Então, bota o engenheiro na praia. Ainda sobrou um aqui. Está desarmando ele sob temperatura, e eu estou forçando demais. Você troca o motor aqui. O motor. Ar-condicionado também com esse engenheiro mecânico. Bota água.
parou. Porque o campo induzido no motor, ele fica assim, ó, em relação ao campo estator. Quando os campos ficam reversos de 180 graus, acaba a força. Não tem força. A força, 100% da força anula. Quer dizer, a anula, na verdade, não induz. Não induz. Porque a melhor indução é assim. Só que você sempre tem um escorregamento. Você sempre anda assim, ó. Você sempre anda desse jeito. Só que o escorregamento vai aumentando. Você pode jogar algumas grandezas onde haja isso aqui. Quando chega nisso aqui, você não induz nada. Aí o colega falou, o motor fica bobo. Por que o motor fica bobo? Perdeu a força. Por que perde a força? Porque exatamente porque a indução está assim, ó. 180 graus. Aí não faz. Da conta do eixo está 50% só da rotação do Isso é ruim, porque, de novo, a gente aqui em máquinas elétricas é uma matéria, é um pensamento que geralmente o engenheiro eletricista não tem, porque a gente raramente brinca com máquina. Raramente brinca com máquina. É difícil você ter um engenheiro que entenda de máquina. E quando dá problema, a máquina tem problema, tipo o colega está falando assim, a geladeira, né? Pô, muda a geladeira de tomada que funciona. Né? A geladeira, o motor, um troço muito grande, um transformador grande, começa a dar problema, o engenheiro eletricista fala, vou resolver, e não dá conta de resolver. Por quê? Porque a gente não pensa como as máquinas pensam. A máquina pensa com transferência de potência. A máquina pensa em transferência de potência. A máquina pensa em campo eletromagnético. Dá problema? Dá muito problema. Em prédio grande, em instalações muito grandes, dá problema. Ruído. Não sei se foi aqui que eu falei. Você tem um quadro de controle muito específico, muito bem sintonizado, que tem que comandar coisas muito minuciosas. Aí o amigo vai lá, aí tem uma tomadinha lá, ele pega e põe um carregador de celular no quadro. Aí a máquina fica toda maluca, o cara não sabe por que ela fica maluca. Tem que ter algum cientista, tem que ter alguém com cabeça de engenheiro eletricista para saber que aquele transformadorzinho sem vergonha, safado, vagabundo, é um gerador de ruído. Aquilo é uma caixa de ruído. O cara bota num quadro, o quadro está todo... Atrás do quadro tem uma baita de uma máquina de filtro para garantir que aquilo tudo funcione belezinha. É um sintonizador de qualidade de energia. Um monte de filtros, um monte de capacitores, um monte de troço lá atrás, para fazer aquele quadro ficar isolado. Aí o amigão vem e mete o cara do celular ali. Parece um negócio simples, mas isso às vezes é uma grana danada. É uma grana do cara que sabe fazer. Porque ele pensa como engenheiro eletricista não de microamperes, né? Mais de 10 amperes, 100 amperes, 1000 amperes. Aí você está falando, pô, pessoal, você não está falando nada disso. Estou assim, porque o controle disso é tudo eletrônico, mas o cara não sabe. Proteger o controle. Proteger o controle das máquinas. E as máquinas, elas precisam muito de cuidado. Né? Então, motor de vários estilos. Né? O rolamento do rotor consiste em barra condutores dispostos ao longo do rotor, em todo o seu perímetro, curto-circuitados nas extremidades por anéis condutores. O que acontece? O rotor, o motor de indução, ele é como se fosse, ele é um transformador curto-circuitado e torcido. É um transformador curto-circuitado e torcido. Para quê? Para ele poder receber todo tipo de angulação de campo eletromagnético. Deixa eu falar um pouquinho de telecom aqui para vocês. Há muitos anos atrás, era difícil você ter em algum lugar qualquer instalação Wi-Fi. Né? Hoje, até na casa da minha sogra, tem 2 Wi-Fi na casa da minha sogra.
Então, todo mundo tem Wi-Fi em todos os lugares. E aí, gerou um problema muito interessante. Quer dizer, se nenhum deles funciona direito. Né? Por que nenhum deles funciona direito? Chamou o Jean. Chama quem? Quem é o Jean? Professor Jean. Professor Jean. Professor Jean. É professor de rede. Professor de rede, mas não tem nada a ver com rede. Ele não conserta isso. Professor de rede não conserta. É só engenheiro eletricista de telecomunicações. Um está gerando interferência para o outro, está no mesmo canal. Sabe? Não precisa não. TV com antena. Um está gerando interferência com o outro. No mesmo TV com canal. antena. Vamos lá? Vamos lá. Geralmente o teu, eu vou chamar do nome correto. Toda maquininha, aquela maquininha de Wi-Fi, aquilo ali é um rádio. Aquilo ali é um rádio Wi-Fi. Toda vez que o seu telefone, ele joga você entra lá, jogar Wi-Fi, ele vira um rádio. Ele vira um rádio. E não sei se eu falei para vocês, quando eu era pequenininho, engenheiro bem novinho formado, eu fui trabalhar com rádio. E rádio para aplicação militar, rádio da Marinha. A gente copiou o rádio israelense e desse rádio israelense a gente fez muitos rádios bons. Então, começa por aí. Esse bagulho aqui tem uma antena. Pelo menos uma antena. Em geral, a antena que vem nele é uma antena pequenininha. Uma anteninha assim. 2 dB. Né? Antena pequenininha. Aí está a antena lá. Aí, a minha esposa na minha casa, por exemplo, ela não gosta de nada fora do lugar, de nada aparecendo. Aí ela pega a antena do rádio Wi-Fi, ela faz assim com a antena. Ela põe na horizontal. Ela põe a antena horizontal. Uai, que diabo! Ela só botou a antena horizontal. É o sentido da transmissão. Né? O que acontece? Você quando fala de onda, né? Você tem dois tipos de onda. Né? Você tem uma com propagação horizontal e outra com propagação vertical. E as duas não se conversam. Quando você faz uma propagação horizontal, né? E você faz uma propagação vertical, você pode botar as duas ondas na mesma frequência que não dá batimento, não dá interferência. Porque ondas perpendicularmente, com propagação perpendiculares, não se somam. E, por exemplo, o meu notebook. Onde está a antena do meu notebook? Na tela. Hã? Na tela. Na tela, mas aonde? Está em cima? Não, tá assim. Hã? Aí em volta. Aqui em cima? Em volta Tem certeza? em volta do aro. Absoluta? Sim. É. Em volta do aro. Já desmontou? É em cima? Não, em volta do aro. Ela sai desde a placa, passa lá para o aro. Ela sai daqui. Isso. Ela é em formato de L. Isso. É o L. É o L. Ela é em formato de L. Tá. Vamos abrir, né? Vamos quebrar lá. Por que ele é em formato de L? Receber as duas frequências. Pegar a onda vertical e pegar as duas ondas. Vou pegar as duas. Só que ele tem uma preferência. Ele tem uma preferência, que é a propagação vertical. A grande maioria dos equipamentos de controle que trabalha com Wi-Fi é de propagação vertical. Ou seja, para você funcionar bem com esse equipamento, a antena tem que ficar assim. A antena tem que ficar para cima, igual a palmeira. Esse é o melhor jeito de você fazer a propagação. Se você não sabe, é onde você vai trazer quase 100% de transferência. Desculpa. Quando você não sabe qual é a propagação ótima do equipamento, o que você faz? Você que é engenheiro. Mede a potência. Faça o teste. Você não sabe qual é melhor. Entendo? Muito bem. Você não raciocinou como engenheiro, mas raciocinou como aluno. Tá bom? Então, você coloca a antena 45 graus. Você bota a antena em 45 graus. Com isso, você está garantindo pelo menos 50% de eficiência para todos os equipamentos.
Se você colocar ela aqui, você garante 100% de transferência para a maior parte dos equipamentos. Ok? Vocês já viram as antenas de celular? As que estão no poste? Já viram ela de perto? Como é que elas são? Elas são uns negócios assim, né? Transmite em 4 faixas. É isso? Isso. Hã? É um retângulo. É um retângulo. Vocês já desmontaram essa capa do retângulo? 4 faixas de transmissão. Não? Aqui dentro tem coisas assim, ó. Essa antena de propagação e de recebimento de sinal de celular, ela é assim, ó. Todas as anteninhas dela estão a 45 graus. Tem uma que está mais 45 graus, tem uma que está menos a 45 graus. E assim, e por que mais 45 graus e menos 45 graus? Porque elas estão perpendiculares. Aí uma, que é mais 45 graus e menos 45 graus, quando você olha assim, tá? Estão perpendiculares. Elas não influenciam a potência de uma nas outras. Tá? E aqui dentro, eles colocam vários canais de comunicação. Um belo dia, quando vocês quiserem saber como é que funciona, como é que é a beleza do funcionamento do celular, aí a gente conversa que isso aí é uma maravilha. É uma paixão esse negócio. Só para saber quem está informado, uma antena dessa aqui joga sinal até quantos metros da antena? No pé da antena? Não entendi. Uma antena dessa de celular, que lá no altão, ela joga sinal, recebe sinal até quantos metros dela? 10 quilômetros. No pé dela. Não entendi. Não, no pé nada. Não falei no pé não. 1000 metros, 1 quilômetro. Eu não entendi, é porque eu não entendi o que o senhor falou, professor. É porque ela tem uma faixa de reflexão embaixo da antena que ela não transmite. Embaixo ela não é isso que eu não transmite. entendi. Ela transmite, essa aqui ela transmite. 120? Ela transmite assim, ó. Ah, certo. Transmite assim. Então, assim, considerando isso aí, 15 km. 15 quilômetros. Em média. Depende da potência. Depende? Aí não depende da clareza. Não, na região plana. Plana? Sem obstáculos. Vai dar uns 15 km. 22 quilômetros. Então, quando você é um engenheiro de telecom e você faz um negócio chamado site survey, que é para você escolher onde você vai botar uma antena dessa, a gente trabalha com essa emissão e recepção de 8 km. Então você tem antenas de quantos em quantos quilômetros? 16, queridos. 16, Falei 15. 16. Então uma antena fica distante da outra 16 quilômetros. Tá? Quando você tem um site aqui, outro site aqui, esse site pode ficar distante até 16 km. Tá? Porque cada antena dessa tem potência para 8 km. Eu achava que era 15. Na realidade, é um pouco mais do que isso. Só que, mesmo em ambiente aberto e tal, você tem uma certa perda. Então isso aqui, esse sinal é desse jeito mesmo, em formato de gota. Interferência É calor. uma gota na horizontal. Essa gota funciona assim na horizontal. Na vertical ela tem uma outra conformação. A conformação então ela tem parece quase como se fosse uma gota mesmo caindo, só que ela sai da antena. Isso aqui é um ângulo de 120 graus. Esse é um ângulo de 120 graus. Bom, então nós temos aquele da antena aqui, e aí a antena, o teu Wi-Fi não funciona direito. Então por que o teu Wi-Fi não funciona direito? Ele não funciona direito por dois motivos principais. Primeiro, a antena está torta, e segundo, você está lá no canal 11. Canal 11. Todo equipamento sai de fábrica. Canal 11, longe dos telefones, na faixa dos telefones. Ei.
Fazer um cálculo daí para trabalhar aí com uma frequência de UHF, já que você falou com o rádio, né? Daria para trabalhar com a frequência do UHF ou se poderia interferir na imagem da televisão pela Wi-Fi. Aí tudo prévio ia ficar sem televisão. Quase isso com a televisão digital. Dependendo do lugar, é cabo, se for via sinal, você não pode destruir o sinal da pessoa. Entendi. Então, todos esses caras aqui estão no canal 11. Aí qual é o problema? Está todo mundo competindo pelo canal 11. Deixa eu ver se eu tenho esse aplicativo aqui. Vou mostrar para vocês. Isso é por classe, né, de aparelhos? Mais ou menos. Porque os celulares saem na faixa, os telefones sem fio saem na faixa 1. Não, fala. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha no nosso caso aqui, o que está acontecendo? Aqui, como é que está a incidência de potência no lugar onde a gente está agora? Eu tenho o cara mais propenso para pegar sinal, é esse aqui, né? Ele está no canal 6, você vê que ele passa, né? Ele tem uma banda, né, de frequência desse jeito. Você também, dependendo do seu equipamento também pode aumentar a banda de frequência, só que é uma solução de compromisso. Como esse radinho é muito sem vergonha, quando você aumenta a banda, o que acontece? Diminui o alcance. Você aumenta a banda, diminui o alcance. Tá? A maioria desses caras aqui está com a banda assim, ó. Pega aqui. Falando isso, por que toda rádio FM termina com número ímpar? É 103,7, é 102,9, é 97,1. Por que toda rádio FM termina com número ímpar? Os números ímpares têm maior potência? Eles têm maior potência? Não. Nunca teve essa curiosidade? Já teve? Mais ou menos. Você atirou no que achou que viu e acertou no que não viu. Tá? É porque é o seguinte, FM, ele trabalha com duas portadoras. E então a dúvida era, como é que eu acerto uma frequência se eu tenho que meter duas portadoras? Então quando você está na rádio FM 103,7, onde é que estão as portadoras desse cara? 103,6 e 103,8. Na realidade, a rádio 103,7 ela não funciona na frequência 103,7. Ela funciona aqui, ó. Ela funciona aqui. Aí na metade aí você tem a certeza. Não é que na metade você tem a certeza. Na metade você não está pegando nada. É porque o teu sintonizador FM do seu carro ou do seu equipamento, quando você acerta o meio dele, ele pega as duas da ponta, ele tem um filtro. O filtro dele é o seguinte: 0 para aquele cara que eu estou apontando e 100% para as duas frequências do meio da ponta. Exatamente. Sei lá, quase como se fosse um passa-banda. Né? Ele não pega aquele do meio, pega as duas daqui. Então o seu filtro lá de FM, ele é assim, ó. 0 aqui, ele é um filtro assim. É um filtro desse jeito aqui. É um filtro assim, ó. Passa aqui, 0 aqui, passa aqui. Aí você vai andando com ele pelo dial. Você acha que você está sintonizando aqui, mas na realidade você está sintonizando aqui. Por isso que no caso tem interferência entre uma rádio e outra, né? Rádio muito pertinho tem. 103,7. E se for uma 103,9, as duas vai pegar o 103,8. Aí vai ter interferência. Principalmente quando você está na estrada, pegando uma cidade para outra, acontece isso. Tá? Então é por isso aqui, ó. Você só trabalha aqui. Durante muitos anos, eu trabalhei num sistema financeiro em que a gente tinha uma rádio FM. Aí a gente falava, eu trabalhava para um banco, a gente falava em mono, e os nossos clientes, que a gente vendia um negócio muito importante, e esse negócio muito importante precisava de uma cotação. Aí a gente sintonizava o modem aqui
e aqui a gente passava um sinal de modem. Sabe aquele sinal? A gente passava um sinal de modem aqui. Aí aparecia para o cara, na cotação do computador dele, a nossa informação de por aqui, e aqui a voz do cara falando. Isso é antigo. Isso tem mais de 30 anos. Isso tem mais de 30 anos. 35 anos. Muito legal. Você pegava um modem daquele velho, né? E botava ele sincronizado naquela frequência lá. E você passava para ele com a outra frequência. Então aqui, ó, acabou de aparecer um sinal escuro aqui, ó. O sinal apareceu. Olha o cara maluco aqui, ó. Isso aqui é uma maluquice. Olha esse aqui, ó. Olha a banda de frequência que ele está pegando. Está pegando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas você vê a potência dele, baixinho, ó. Mas a amplitude dele é grande. Então, ele é um rádio pequeno. Agora, todo mundo, todos os seus equipamentos, eles vêm sintonizados para cá, ó. Eles vêm sintonizados na 11. Lá na minha casa, que eu moro num condomínio, chegando no condomínio lá, eu abro isso aqui, aqui tem, ó, tem uns 78 caras, deixa eu filtrar só a 11 aqui. Você está captando sinais aqui? Não, agora eu estou filtrando. Estou captando todo mundo. Esse aqui é só da 11. Ó, olha lá no 11. Tem um cara com uma baita de amplitude de sinal aqui, ó. De Wi-Fi aqui da região. Até no seu próprio celular, você aqui na sala, se estiver liberando Wi-Fi. ISDR. ISSIDR. Então, Net Tumblr também. Então aqui, ó. E aqui tem a potência dos sinais, em dB. Ó, no canal 11 tem muita gente. Lá no meu condomínio, eu pego aqui, eu já contei 21 caras. São 21 sinais na mesma frequência, na mesma banda. Um derrubando o outro, um derrubando o outro, um derrubando o outro. Por isso que o negócio funciona. Você vai fazer o download, demora 20 horas para fazer o download, porque vem o pacote, passa, o segundo pacote, ele para. Aí vem o terceiro para, porque você está competindo com 21. Você está competindo com 21 frequências, aí você vai. Então, esse é a 11. Tá no roteador, tá no canal. Tem 4. Canal. Na 2 eu tenho um cara só. Na 3 eu tenho um cara só. Na 4 eu tenho ninguém. Na 5 eu não tenho ninguém. Na 6 eu tenho 3. Na 7 eu tenho 1. Na 8 eu tenho 1. Na 9 não tem ninguém. Na 10 tem um cara. Na 11 tem 5 caras. Na 12 não tem ninguém. São só 11 frequências. 13 na americana, né? Padrão americano. 13. Mas a gente só pega 11. Então, é isso aí. Você fica condicionado. Fica condicionado. Você fica vendo, nossa, aqui tem que ver como é que está a sala. Então, você troca de lugar e fica tranquilo. Nada de engraçado. Então, os caras... loucamente. Mas é que a mudança tem equipamento. Não só por equipamento. Você quer saber mais? 300 reais por eu ter a sua casa e 2 mil reais por mudar. Você vai me ensinar a fazer. Aí vai esse valor esse então, esse negócio aqui, porque o pessoal desconhece o básico de telecomunicações. Isso é o básico do básico de telecomunicações. Nas frequências AM, quando você pega a rádio AM tem cara que termina com par, termina com ímpar, porque o filtro de AM é isso aqui, ó. O filtro de AM é isso aqui, ó. A amplitude é maior. Só pega o cara. Tem que botar em cima dele. O filtro é esse aqui, aquele filtro que vai passando.